O Cristiano Miller é o primeiro palestrante da terceira edição do CNA Jovem Etapa Nacional, que está acontecendo esse final de semana aqui em Brasília. E também não é para menos. O Cristiano é o 16º brasileiro a conseguir chegar no topo do Everest. Essa palestra vai ser uma injeção de ânimo para os nossos participantes que estão começando essa jornada. Cristiano, como foi essa decisão de largar a vida de um executivo de sucesso para escalar o Everest? Depois de atuar toda a minha vida corporativa em uma empresa multinacional do setor de energia, eu diria que a questão do montanhismo começou relativamente tarde na minha vida. Eu sempre gostei muito de esportes e em particular aqueles em contato com a natureza, né, ao ar livre, mas foi somente em 2012 que eu me interessei pelo montanhismo e particularmente pelas altas montanhas. Depois de assistir alguns filmes, documentários ao respeito, naquela ocasião eu estava residindo na Venezuela, né, que é um país onde a Cordilheira dos Andes começa, né? Aqui no Brasil nós não temos alta montanha. E aí sim, lá na Venezuela, inicialmente, né, claro, escalando montanhas com um grau menor de dificuldade, eu fui me aprimorando, tomando gosto pelo esporte, pela atividade, e aí depois de escalar o Aconcagua em 2014, que é a montanha mais alta das Américas e também a montanha mais alta do mundo fora da Ásia, foi quando eu pela primeira vez me questionei sobre a possibilidade de escalar o Everest. Eu perguntei, puxa vida, se eu escalei a montanha mais alta do mundo fora da Ásia, por que não algum dia escalar a montanha mais alta de todo o mundo? Mas naquela época eu preciso confessar que eu não tinha a menor ideia do que era necessário para escalar uma montanha como o Everest, em termos de recursos, em termos de preparação. E aí, aquilo que era um sonho distante, né, só depois se transformou em um projeto, depois de muito planejamento, depois de muita preparação, até que finalmente em maio de 2016 eu consegui o feito, né, de me tornar o 16º brasileiro a chegar ao topo do mundo. Uma coisa que é muito tratada aqui no projeto CNA Jovem é o propósito de cada líder. Quando tu tens um propósito definido, fica mais fácil chegar nesse objetivo. Como é que funciona para não perder essa motivação, mesmo na hora das dificuldades? Sim, excelente pergunta. Por exemplo, depois que eu decidi que eu iria escalar o Everest e que eu conheci exatamente quais eram os requisitos para se escalar uma montanha, né, como o Everest, eu defini que eu iria realizar, por exemplo, 4 montanhas preparatórias, né, para chegar realmente na minha melhor condição para escalar a montanha mais alta do planeta. E dessas 4 expedições preparatórias, em 2 delas eu não consegui chegar ao topo das montanhas. Às vezes por falhas de planejamento, às vezes por falhas de desconhecer algum aspecto da montanha e às vezes até por razões alheias ao meu controle, como por exemplo o clima, né, em alta montanha, assim como nas nossas vidas, tem muitos aspectos que nós não conseguimos controlar. Mas aí eu acho que é justamente uma questão de aprender, né, com aquilo que não deu certo, registrar o que eu chamo de lições aprendidas para fazer melhor numa próxima oportunidade. Isso nos ajuda inclusive a manter a motivação, né, para não desanimar, para não realmente sucumbir e conseguir ir adiante em busca do nosso objetivo maior, que no meu caso era escalar a montanha mais alta do planeta. Tem algum momento desse caminho, desse percurso que te marcou muito, que tu vai levar para o resto da tua vida? Sim, eu diria que durante os 74 dias de expedição, que foi a duração da minha expedição ao Everest, o momento que eu cheguei ao topo, por mais que tenha sido bastante curto, esse período de tempo que eu estive lá foram somente 40 minutos, mas foram 40 minutos muito especiais, talvez os mais especiais da minha vida. Esse em relação à parte boa da história, digamos assim. Eu também tive momentos de dificuldade na escalada do Everest, eu sofri uma queda, que eu conto na minha palestra, né, de aproximadamente 60 metros verticais, que por pouco realmente não levou a minha vida, né? E essa foi uma questão também que me fez aprender muito, porque essa queda foi por uma falha minha em relação a não respeitar um requisito de segurança. Então foi outro momento extremamente marcante, mas que me trouxe muito aprendizado, não somente naquela expedição, como para a minha vida de uma forma geral. E Cristiano, para chegar ao topo, vocês andam em grupo, certo? Sim. Então como é que funciona esse trabalho em equipe? Qual a importância da liderança, que também é um dos principais termos usados aqui no nosso encontro? Perfeito. Eu costumo dizer que nada ou ninguém consegue realizar nada grandioso sozinho, né? Então, obviamente, a minha conquista do Everest, ela passou também pelo apoio de muitas pessoas, era toda uma equipe formada por um líder de expedição, pelos alpinistas, pelos Sherpas, que é aquela população do Nepal que nos presta todo o apoio logístico, né, durante a expedição, cozinheiros, carregadores, cada um deles teve a sua importância para que o objetivo final do projeto pudesse ser alcançado. E em relação à importância do líder, quando eu tive, por exemplo, esse momento de dificuldade, que foi a minha queda,
eu estava no acampamento 4 a 8 mil metros de altitude, antes de realizar o ataque final ao cume, que nós chamamos, em condições bastante debilitadas, né? Duvidando realmente da minha capacidade de realizar aquele objetivo. Após falar com o líder da expedição pelo rádio, né, ele estava no acampamento base, ele teve um papel que foi fundamental. Ele poderia ter inclusive me repreendido pelo erro que eu havia cometido, né, que por pouco não tirou a minha vida, mas ao invés de fazer isso, ele realmente me incentivou com as palavras que foram fundamentais para que eu tivesse sucesso. Então, eu diria que o papel do líder nesse caso, ele é fundamental para que também o liderado consiga entregar os objetivos que ele se propôs. Com certeza aqui no CNA Jovem também é essencial esse papel. E justamente por isso eu queria que tu desse um recado para esses jovens líderes que estão sendo preparados e começando essa etapa hoje que vai ainda mais alguns meses. Eu diria para os jovens que se eles realmente têm um sonho, por mais impossível que esse sonho possa parecer, na medida em que eles transformarem esse sonho em um objetivo e um projeto, né, eles realmente dedicarem tempo a planejar esse projeto. E acho que tempo consumido com planejamento não é um tempo gasto, não é um tempo desperdiçado, e sim é um tempo investido, né? Então, invistam tempo no planejamento, né, executem esse projeto com muita paixão, acompanhado de pessoas qualificadas, experientes, sempre aprendendo com aquilo que não deu certo para fazer melhor numa próxima oportunidade. Que eu garanto que aplicando, né, essas técnicas, o sonho tem grandes possibilidades de se transformar em realidade. Cristiano, muito obrigada por fazer parte desse programa que é muito importante aqui para a CNA e que prepara esses jovens líderes para defenderem o setor e também terem suas equipes e motivarem cada vez mais outros jovens a permanecerem no campo. É impossível não se motivar ouvindo o Cristiano e a gente espera que essa injeção de ânimo seja dada também nos nossos jovens líderes que têm uma batalha grande pela frente e uma caminhada longa e desafiadora.